No vídeo número 1, cujo tema foi o visível a partir de Deus, nós vimos que nós, seres humanos, somos formados por matéria. Mas será que, além da matéria, nós somos formados por algo mais? Será que existe algo além da matéria? Vamos ler o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Podemos até continuar para a ideia ficar completa, tá? Versículo 24. Pois aqueles que são de Cristo já pregaram na estaca a carne com paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Espírito. Nós somos fundamentalmente, primeiramente, hierarquicamente, antes espírito. Sim, nós seres humanos somos espírito. Existem duas esferas, a esfera espiritual e a esfera material a qual nós pertencemos. Conforme nós vimos aqui em Gálatas, são nove frutos do Espírito. Guardem bem esse número 9. Esse número é muito importante biblicamente, é um padrão de Deus, é um dos números usados como padrão de Deus. Vocês vão ver esse número várias vezes na Bíblia, como também, por exemplo, o número 3 e o número 7. E não se trata aqui de numerologia, e sim de um padrão sagrado, um padrão bíblico, um padrão de Deus. Porém, devemos também nos lembrar que sim, Deus é numerólogo. Fica quieto, Lupe, sai do meu pé. Deus é numerólogo, ele é cientista, ele é geógrafo, ele é matemático, ele é químico, ele é físico, ele é arquiteto, ele é professor. Deus é tudo. Dentro da sua onipotência e sabedoria, Deus é tudo. Você quer aparecer, né? Você quer aparecer? É isso. Olha lá você. Olha lá você. Olha lá você. O focinho todo molhado, cara, todo sujo. Olha lá, dá tchau. Tchau. Pronto, vai. Amor. O primeiro e mais importante fruto do Espírito. Vamos ver o que diz aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Reparem o seguinte, a Bíblia não diz assim, que Deus tem amor. Ela faz questão de especificar que Deus é amor. Então a gente percebe que amor não é um estado, amor não é uma opção. Sim, o amor é um mandamento, é uma ordem divina. E o amor é o principal fruto do Espírito, é o principal fruto para que se comece a fazer a obra, para que se pense na obra. E o que seria, desculpem, a obra de Deus? A obra de Deus, ela pode começar, por exemplo, falando de Deus, mencionando o nome de Deus para o seu próximo. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é uma obra. Porque eu estou ensinando a Bíblia, estou fazendo um mini curso bíblico, mas também estou praticando a obra. E algumas pessoas podem, ao assistirem os meus vídeos, terem acesso à obra. Pessoas que nunca tiveram acesso a Deus, pessoas que são ateus, pessoas que são céticas, ou sei lá que religião elas tenham, se tiver alguma, através da obra, elas possuem acesso direto com a palavra.
de Deus. Então, gente, esses são os dois principais, primordiais mandamentos bíblicos, tá? Amar e conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo, esse é o primeiro. E o segundo, olha que interessante, amar de novo ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não tem amor, se você não carrega amor, se você não é amor, se você não pratica amor, se você não distribui amor, se você não troca amor, você não tem Deus com você. Não adianta você fantasiar, porque você não tem Deus com você. Eis o segundo fruto do Espírito, a alegria. A alegria não é alegoria. Como anda a sua alegria? Será que você está colocando a sua alegria para fora ou você está deixando algumas tristezas tomarem conta do seu ser? Que não é somente material, e sim espiritual. Como anda a sua alegria? Coloque ela para fora. Não se permita ficar triste. Coloque a força, se for o caso, a alegria para fora. Procure algo que possa motivá-lo, motivá-la. Pratique a alegria. Não perca a alegria. Vamos ver aqui sobre a alegria? Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus é alegre. E através dessa alegria que Deus preparou para você, é que vem a sua força. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembre-se de que você é uma criatura oriunda de um Criador e Ele teve um motivo para criar você, e esse motivo é um motivo de alegria. E que alegria é essa? Te dar a vida, a oportunidade da vida. Como a vida é maravilhosa, gente. Vocês já olharam para o lado, já pararam para pensar, olharam para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, ou olharam ao redor de vocês a maravilha de Deus? As árvores, que coisas lindas, suas flores, suas folhas, que são sempre distintas umas das outras, seus frutos, o sol, a lua, as estrelas, esse céu maravilhoso que até cinza às vezes é bonito, não é verdade? A chuva, que serve para poder fazer com que as plantas cresçam, se fortaleçam e com isso deem para a gente os alimentos. Olha como a vida é bela, olha quanta coisa linda. Não cabe tristeza nessa vida. A tristeza, às vezes, é uma coisa que você resolve deixar tomar conta de você. Nós não estamos aqui por esse motivo, por motivos tristes. Nós estamos aqui por motivos alegres, porque hoje nós somos matéria. Nós estamos matéria. Estamos. Repito, estamos. O objetivo aqui, ele é espiritual. Espiritual. E é por isso que o título desse vídeo é, seres além da matéria. É o que somos. Nós somos seres além da matéria. Essa coisa que a gente toca e que a gente vê, ela é podre, ela é ilusão, ela acaba. Existe um fim para ela, um limite, uma validade para ela. E aí sim é que começa a vida de verdade. Então vamos pensar. Se a vida aqui no planeta Terra, como ser humano, matéria que somos, ela já é maravilhosa, não é verdade? Os rios não são lindos, não são maravilhosos? Vocês gostam de rio? Vocês gostam de quê? Das montanhas, da serra, né? Aquele ar da serra, aquela coisa pura, aquele ar geladinho. Ou você gosta do sol, do calor, da praia, você bota sua sunga, bota seu biquíni, vai curtir a praia, esse oceano azul lindo de morrer, cheio de ondas para os surfistas pegarem, né? Eu que sou surfista, fui, né? Adoro onda, sou apaixonado pelas ondas do mar. Nós temos córregos maravilhosos, nós temos cachoeiras aí para dar em vender. Nós somos brasileiros, o Brasil é um país cheio de coisas bonitas e belas para se curtir. Muitas vezes a gente não curte, é verdade, né? A gente não consegue, a grana é pouca e as autoridades também não deixam, né? Elas não querem, mas
É tudo preparado para que tenhamos a melhor experiência. Ouçam Salmos 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetualmente. Salmos capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O terceiro fruto do Espírito, paz. A paz. Fundamental na sua vida pessoal, dentro da sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina. Paz é fundamental em plenitude. Será que hoje nós podemos dizer que nós temos paz? Cada um de nós, individualmente, devemos buscar a nossa paz interior. Mas o mundo não está passando por uma época de paz. Ele está passando por uma falsa paz, conforme dito aqui, na Bíblia. Mas mesmo assim, paz é o terceiro fruto do Espírito e sim, ela deve ser seguida à risca. Vamos ver agora um pouquinho sobre a paz? Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. A paz que transcende o entendimento. Olha o quão profundo é essa frase bíblica. A paz que transcende o entendimento. Será que nós, seres humanos, matéria que somos capazes de entender em plenitude o que é a paz? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma ideia bem pequena, bem curta do que é a paz, bem rasa do que é a paz. A paz é algo esplendoroso e que muito provavelmente nós, matéria, hoje, só iremos conhecer no futuro, na esfera espiritual, o que é realmente essa paz que transcende o entendimento. Porém, aqui nós temos uma missão, cada um de nós temos uma missão. E qual é a missão? É praticar a paz em plenitude que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Então, por mais que nós, seres humanos, matéria, não conheçamos a paz que transcende o entendimento, nós temos que praticá-la aqui diariamente. Isso consiste em você começar a praticá-la dentro da sua própria casa. Como você é na sua casa, com seu filho, com seus animais, com seu irmão. Você é muito brigão, você é muito briguenta. Não brigue, não promova contenda. Olha, às vezes é necessário a gente perder a razão, não ter a razão, abdicar da razão, abrir mão da razão para manter a paz. O céu de Deus é um céu de paz. João, capítulo 14, versículo 27, ele prova o que eu acabei de dizer aqui. Jesus promete sua paz, que é diferente da paz do mundo. Nós falamos sobre amor, nós falamos sobre alegria, nós falamos sobre paz e agora o quarto fruto do Espírito. O Espírito possui frutos. Não somos só matéria, somos principalmente, fundamentalmente, essencialmente Espírito. E o quarto fruto do Espírito é paciência. Olha, tá aí uma coisa que eu tenho que orar todo dia, porque eu confesso que eu não tenho muito.
Observem Romanos capítulo 5, versículos do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Olha o amor aí sendo mencionado de novo. Vamos fazer a conexão. Percebamos que todos os frutos do Espírito, os nove são os frutos do Espírito. Esses 9 frutos do Espírito estão sempre conectados, do primeiro ao último. Um leitor bíblico mais atento, ele perceberá que são várias as passagens em que o nosso Deus, lá de cima, do céu, de seu trono, ele se inclina para nos enxergar, para nos atender. Ele se inclina. Interessante isso, né? Frutos do Espírito. Você está inclinado ou inclinada a receber esses 9 frutos do Espírito? Comentem aí embaixo. Quero saber de vocês, ok? E vamos ao 5º fruto, que é benignidade. Ou seja, praticar o amor e ter, sobretudo, compaixão. Você tem compaixão com o seu próximo? Quando você passa na rua, você vê um mendigo lá, passando frio, numa situação complicada, delicada, passando fome. Você tem compaixão com aquilo? Ou você é extremamente frio, você passa direto, você sequer olha para ele? Olha, gente, isso não é bom, não. Nós, seres humanos, temos que estar o tempo todo nos testando. E um bom teste é você ser um melhor observador de situações, por exemplo, como essa que eu estou dizendo aqui. Experimente olhar, experimente por um momento se colocar no lugar daquelas pessoas. Não julgue, não. Apenas se coloque no lugar daquelas pessoas. Deus quer isso de você. Deus espera isso de você. Então tem sempre um degrau a subir com relação à compaixão. Sempre um degrau a subir. Lembre-se disso. Benignidade. Tenha compaixão. Em resumo, promova a felicidade e o bem-estar das pessoas ao seu redor. Combinado? E o 6º fruto do Espírito chama-se bondade. Sim, bondade. Salmos capítulo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O cuidado de Deus, constante, como sempre, né? Bondade. Nós estamos muito malzinhos hoje em dia. Vocês concordam? Nós estamos malzinhos. Nós estamos desatentos, desleixados, egoístas, só pensando em nós mesmos, nunca olhando para o próximo, nunca colocando uma prioridade no próximo. Aprendemos a dizer em alto e bom som, principalmente em redes sociais, né? Eu tenho que pensar em mim primeiro, depois vem o resto. Eu tenho que me amar mais, eu tenho que pensar em mim primeiro, ó. É justamente o contrário do que a palavra diz para você. Cuidado com isso. Tô aqui dizendo isso de coração, tá, gente? Cuidado com isso, com esse tipo de pensamento. A partir do egoísmo, se tem também o egocentrismo. Tá tudo interligado. Tudinho interligado. Então hoje nós vivemos na era da imagem. Tudo é imagem. Tudo é videozinho, bobinho, na rede social. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, não. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou aqui narrando a vida como ela é. Eu não estou aqui de forma nenhuma para dizer coisas boas para o seu ouvido. Afinal de contas, eu sou um pregador. Então eu estou dizendo aqui o que você precisa ouvir. E a palavra de Deus, ela fere. Ela é uma espada afiada.
Cuidado com a medula, porque ela perfura, ela corta, ela machuca. Porque quando ela machuca, ela faz você acordar para a realidade. Porque nós vivemos hoje numa realidade paralela. Sim, é verdade, nós vivemos numa matriz, numa matrix, se você preferir. E o grande objetivo é que você saia dela. Coisas grandes estão por vir, coisas grandes irão acontecer, como diz aí um cantor aí do mundo gospel, e isso é verdade, tá? Tá escrito na Bíblia isso. Nós estamos passando por profecias finais. Então prestem bastante atenção. Então, voltando aqui ao foco do fruto do Espírito, temos mais um, o sexto, e agora vamos falar do sétimo. Fidelidade. Você é fiel à sua namorada? Você é fiel à sua esposa? Você é fiel ao seu chefe? Você acha que o seu chefe merece sua fidelidade? Porque se você não achar, você está no lugar errado e no caminho errado. Então você precisa ter outro rumo. Porque você deverá aplicar a fidelidade na sua vida. E uma vez que você tenha deixado de cumprir essa fidelidade, que você se arrependa e que você peça perdão e que você ore pedindo esse perdão. Não guarde para si mesmo. Confesse. Arrependa-se. Volte atrás. Conserte. Clame pelo perdão. Conserte. Fidelidade. Lamentações 3, versículos 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha o que diz aqui. A misericórdia de Deus não tem fim. Deus é um ser, além de amoroso, plenamente misericordioso, porque se ele não fosse misericordioso, esse mundo, esse planetinha chamado Terra, já teria acabado. Não estaríamos mais aqui, gente. Então, olha o tamanho, olha a potência que tem isso, a misericórdia de Deus. É gigantesca a misericórdia de Deus. E você deve copiá-la. Você deve praticar a misericórdia, se tornar um ser misericordioso. Você deve. E a fidelidade, na verdade, ela é um mandamento. Não cometas adultério. Então pense direitinho. Condicione a sua cabecinha, a sua mente, a sua família, as pessoas que estão com você. Seja fiel, seja prudente. Ok? Olha, Apocalipse 2:10. Não temas estas coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida. Nós somos espirituais. Nós estamos aqui, conforme dizia minha avó, minha bisavó, meu avô, meu bisavô, de passagem. E isso é verdade. Nós estamos aqui apenas de passagem. Aqui há um objetivo, que nós possamos aprender as coisas espirituais. A evolução é a partir disso. Aprender as coisas espirituais. Portanto, tenha fé. 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 Conforme diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então, tenha fé. Fé é um fruto do Espírito. Fé. E façam a obra. E o 8º fruto do Espírito chama-se brandura. O jeito de falar, a forma de falar, como você se comporta mediante seu próximo. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Uma resposta branda acalma o furor, mas uma palavra dura atiça a ira. É desse jeito que funciona, não é verdade? Como Jesus falava com seu próximo?
Que pessoa branda, que exemplo, que liderança branda foi Jesus, não é? Como ele tratava com carinho o seu próximo. Como o diálogo era próspero, era inteligente, era eficaz com o seu próximo. Moisés também, outro grande exemplo de brandura, de mansidão, né? Sempre preocupado, embora às vezes tenha perdido a paciência, né? O que é natural do ser humano, matéria, né? Mas principalmente espírito, e é onde a matéria tem que pensar no espírito e deixar o espírito falar pela matéria. E exatamente disso que eu estou falando aqui, exatamente esse o motivo desse vídeo, que vocês possam perceber que o mundo é controlado por espíritos e não por pessoas. A esfera controladora, hierarquicamente, a esfera espiritual, não é a material, tá? Então Jesus foi uma pessoa branda. Vamos ver aqui alguns exemplos da brandura de Jesus? Mateus capítulo 11, do 27 ao 30. E eles foram novamente para Jerusalém, e, andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? Olha isso! E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. É um tapa de pelica na cara. Mostra claramente que a brandura, transformada no diálogo, facilita muito conexão. Facilita em demasia a conexão. Mateus capítulo 11, versículos do 29 ao 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 a 7. Nem estivemos buscando glória de homens, não, nem de vocês nem de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ter posto sobre vocês um peso financeiro. Pelo contrário, nós nos tornamos meigos entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. E finalmente o 9º fruto do Espírito, a temperança, o autodomínio, ou pode até ser a inteligência emocional, né? Usando a modernice de hoje, né? Estão usando muito esse termo, a inteligência emocional. Autodomínio. Provérbios 16, 32. Quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente, e quem controla a si mesmo é melhor do que quem conquista uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas toda decisão indicada por ela vem de Deus. Autodomínio. Você é uma pessoa que perde fácil o controle? Se for, precisa consertar urgentemente isso. O autodomínio é uma das características principais do homem, da criação. Você tem que exercitar o máximo o autodomínio. É bem verdade que nós, errantes que somos, a gente às vezes perde a cabeça, temos os nossos momentos de descontrole, de ira, mas esses momentos têm sempre que ir até um certo limite. Percebam o que diz a primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículos do 25 ao 27. Todos os que participam numa competição exercem autodomínio em todas as coisas. Claro, eles fazem isso para perceber uma coroa perecível, mas nós, uma que não perece. Portanto, não corro sem rumo, direciono os meus golpes de modo a não golpear o ar. Surro o meu corpo e o conduzo como escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser, de algum modo,
reprovado. É isso. Um ser humano sem autodomínio é um ser humano reprovado. É reprovação na hora. Então esse é o 9º fruto do Espírito. Eu falei aqui um pouquinho sobre cada um deles, só para embasar o motivo do segundo vídeo, cujo tema é seres além da matéria. Então eu falei sobre os 9 frutos do Espírito, porque nós somos seres além da matéria. Isso quer dizer, novamente eu vou falar aqui para ficar bem fixado na cabecinha de vocês, que nós somos antes espírito e depois matéria. Nós antes somos seres espirituais para depois sermos seres materiais. Dessa vida a gente nada carrega depois que a gente morre. Fica tudo aqui, é tudo material, é tudo bem. Tudo bem. Ficam os carros que você comprou, ficam os barcos de luxo que você comprou, ficam os seus equipamentos eletrônicos, ficam os seus livros, ficam as suas roupas, você deixa os animais, você acaba deixando tudo. É tudo matéria, tudo passageiro. E nós estamos aqui para poder aprender as coisas espirituais. Isso é muito claro para mim, isso é muito evidente biblicamente, que o motivo pelo qual nós estamos aqui nesse plano, nessa dimensão, nessa vida, é aprender as coisas espirituais. E se a gente tem que fazer isso, aprender as coisas espirituais, é porque existe um objetivo para que nós possamos praticar essas coisas espirituais. Eu me chamo Fábio Lima e você está no canal O Ponto de Convergência. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar o nosso conteúdo para que se propague a obra. Obrigado.